É, Estamos aqui mais uma semana. Essa semana é a semana de redação. Ontem já teve uma aula sobre uma introduçãozinha do que é a redação do Enem, com algumas competências. Aí hoje temos a professora Lisandra, que dá aula no Objetivo. E aproveitem, tirem dúvidas, façam anotações, perguntem, questione, porque é um tema muito importante. A redação carrega um peso gigante no vestibular. Também temos voluntários que tiraram 920, como a Sara Caetano. E o Felipe também tirou uma nota legal na redação, 800 e alguma coisa, se eu não me engano. Então aproveitem. E é isso. Bom, então vou começar. Eu vou me apresentar rapidinho. Você já virou no folder, né? Eu sou a Lisandra. E, bom, eu me formei na Unifesp, fui mestrado na Unifesp também. E eu dou aulas de redação em cursinho popular desde 2016. E eu gosto de começar assim essa primeira aula perguntando para vocês o que vocês acham mais difícil do texto dissertativo argumentativo, que é o tipo exigido pelo Enem, ou a Sara e o Felipe podem compartilhar a experiência deles, o que eles acham que fizeram para ter uma nota alta. Minha experiência, acho que o que mais, assim, eu tive dificuldade, claro, pra fazer na hora, mas o que mais pegou pra mim, acho que com certeza foi o que falar pra poder encaixar com aquele tema. Acho que é a parte que mais dificulta pra mim. O repertório, né? Exato. Ah. E eu acho que eu consegui ir muito bem porque o jeito que eu coloquei intervenção foi algo que não era tipo pra resolver o problema do mundo, é algo que, sabe, tá ao nosso redor, então eu sei bem o que falar do que acontece perto de mim. Então, por isso que eu acho que eu consegui uma boa nota. Sim, isso é importante também, lá na proposta de intervenção, não colocar nem coisas vagas, né? Tipo, tem que fazer palestra nas escolas, e nem também inventar coisas do fim do mundo. Ai, tem que pôr um orçamento de 10 bilhões na educação. Assim, não vai dar certo, né? E alguém tem alguma dificuldade para compartilhar? Acha que tem uma parte mais difícil, sem seu repertório? A introdução, para mim, é a parte mais difícil. Eu não consigo. Eu não sei como começar, mas quando eu começo, eu sei como ir desenvolvendo. Mas a pior parte, para mim, pelo menos, é começar. Eu não sei como começar a fazer a introdução para depois partir para desenvolvimento e conclusão. Ah. Então, a introdução, na verdade, esbarra no repertório também. Porque para você ter uma boa introdução, você precisa fazer uma retomada ou histórica, né, se for um problema que já persiste há muito tempo no Brasil, ou fazer um paralelo com a atualidade. Então, o repertório também vai ajudar não só na construção dos argumentos, como na própria introdução também. Ou algo postulado pela filosofia, também é legal de colocar na introdução, que tem a ver com o tema. E mais alguma coisa? Não? Tá. Então, pessoal, eu vou começar, vou compartilhando com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consigo. Porque eu estou dando aula online com 3 aplicativos diferentes, nenhum deles é o Meet. Então, talvez. Mas vocês estão vendo a tela? Dá pra ver sim, professora. Ah, tá bom. Se precisar colocar mais um, vocês me avisam, tá? Bom, vocês viram ontem um pouco as competências, mas a professora falou para vocês como essas competências são avaliadas ou elas só foram citadas? Ela só explicou como cada uma acontecia e como, tipo, como você faz pra conseguir escrever sobre cada uma delas. Tá.
eu vou. Então, aqui tem elas no bolê que vocês já viram ontem, mas, ó, então são 5 critérios, né? E eles valem de 0 a 200 pontos. Então, somados, dão os 1.000 pontos da redação. E como eles vão fazer essa soma da sua nota? Eles dividem esses critérios em blocos de 40 pontos. Ou seja, 0 é que você não tem conhecimento nenhum sobre aquele tópico, sobre aquela competência. Então, zerar no primeiro, que é mais a parte gramatical, de acentuação, né? Ou da norma culta, porque a redação está ou completamente informal, com muitos erros ortográficos. 40 é muito pouco, né? É muito precário. 80 é insuficiente. 120, mediano. 160, considerado um bom domínio, com uns 3, 4 desvios. E 200 pontos só pode ter um desvio e não pode ser o mesmo. Então, por exemplo, se aqui na competência 1, se você errou uma crase, e aí embaixo você errou a crase de novo, o corretor, ele assimila que você não sabe a regra de colocação da crase. Então, você acaba caindo para os 160 pontos só por causa de um erro, né, de 2 acentos. Então, as redações nota 1.000, elas têm ou nenhum, ou só um erro, e não pode ser repetido, tá? Bom, não sei se vocês chegaram a ver os critérios que levam a nota 0. A gente não viu, mas viu bem por cima, assim. Ah. Ó, vou colocar, alguns são bem óbvios, né? Assim, por exemplo, se você entregar a prova em branco, é nota 0, obviamente. Mas tem uns que não são tão transparentes assim, ó. Por exemplo, fuga do tema ou até tangenciamento do tema vai diminuir muito a nota, porque vai cortar a nota em 3 competências. O que é tangenciar o tema? É você quase ir pelas bordas, assim. Por exemplo, o tema é lei seca, mas você acabou no seu primeiro parágrafo falando que o problema da lei seca era a propina que se pagavam aos policiais nas blitz. E aí o resto da sua redação é inteirinho sobre a propina. Isso é tangenciar o tema. Isso não vai, isso pode ser também considerado como fuga do tema, porque a sua redação acabou sendo sendo feita sobre pagamento de propina e não sobre a lei seca, que era o tema. Cópia dos textos motivadores, inclusive a paráfrase, né? Então, inclusive resumir o texto com outras palavras. Aí, neste caso, eles vão anular as linhas que você fez a cópia dos textos motivadores. E se as linhas do seu texto original só forem 6, né, forem menos de 7, o seu texto é anulado, porque textos com menos de 7 linhas são anulados. E aí, às vezes, o seu texto tem 15 linhas, mas foram 10 de cópia, então conta como se só tivesse 5 linhas. Redações que não são dissertativas, textos não dissertativos argumentativos. Então, se você acabou desviando e fez uma narração, ou escreveu um poema. Anular de propósito a redação, colocando palavrões ou desenhos. Então, tem gente que faz uma grande estrela para ocupar as linhas, isso anula a redação. Mandar recados para o corretor anula a redação. E assim, gente, era para ser sigiloso, mas eu vou contar, que ninguém vai saber mesmo. Eu fiz o curso para correção do Enem, e no manual de corretor tem muita redação com recados para o corretor. E assim, não é, de verdade, não é brincadeira. É gente que termina a redação assim: por favor, corretor, preciso muito de uma vaga na faculdade, corrija com carinho. Ou então, desculpe, corretor, pela redação mal escrita, eu não sei escrever esse texto, eu não sabia nada sobre o tema. Então, assim, você vê que não foi propositalmente, né, para anular, mas não pode, né, também não pode assinar
nem colocar nenhum tipo de identificação na prova, como números em sequência, uma sequência de desenhos, né? Entregar a prova em branco. Então, esse caso de colocar recado para corretor e identificação é para evitar corrupção, né? Para as pessoas não comprarem a prova de redação. Bom, por enquanto, alguma dúvida? Eu acho que não. Na verdade, eu tenho uma professora, né? Eu lembro que. Eu não sei se conta ou não, mas nas redações não pode, por exemplo, quando você erra uma palavra ou uma frase, você riscar ela, né? Acho que perde ponto isso também. Na verdade, é anular, tá? Anular as linhas que você riscou. Não perde ponto, mas se, por exemplo, você fez um texto de 10 linhas e riscou 4, sua redação é anulada. Só nesse caso. Entendi. É bom usar o rascunho, né? Porque vai evitar a rasura. Mas a gente sabe que a prova do Enem é muito apertada, né? Dá o quê? 3 ou menos de 3 minutos em média para fazer cada questão, né? E ainda tem a redação. Mas se sobrar tempo para fazer um rascunho, é muito bom isso. Para evitar esse tipo de erro. E isso de como anula, tanto faz, tá? Antes o Enem era muito mais rígido, só podia riscar, não podia nem pôr entre parênteses, nem nada, mas porque parênteses era tipo desenho, mas agora não, pode ou só riscar, ou pôr entre parênteses e riscar, fica a critério. Outra observação, e que tem a ver com isso também, é que eu não sei se vocês já viram exemplos de redações nota 1000. Essas redações, elas pegam a primeira, ou assim, pula 1 milímetro de parágrafo e vai até a borda da última linha. Porque, gente, a redação é uma receita, na verdade, né? E nessa receita é muita coisa para pouca linha. Tipo fazer um bolo num pote pequeno, assim, de uma forma pequena, né? Então, rasurar, você perdeu espaço, né? É bom não rasurar. Tá, o que acontece se tirar 0 na redação? Não pode participar do ProUni, não pode entrar pelo SISU e não pode fazer financiamento pelo FIES. Ou seja, perdeu o Enem, basicamente, porque o máximo que talvez dê para conseguir é uma bolsa muito pequena numa faculdade particular, né? Que aceita as notas, que não tem mínimo de notas pro Enem. Ou seja, zerar a redação acabou com, foi tempo perdido ter ido fazer a prova, né? Não tem mais muito o que fazer. Tá. Eu tinha dito que a redação, então, é uma receita de bolo. E como que funciona essa receita? A gente começa pela introdução, que sei que não é uma parte fácil, né? Mas o que tem que ter nessa redação? O tema, logo de cara, o problema que é apresentado para vocês resolverem e a sua tese sobre o problema. Vocês sabem o que é tese? Alguém gostaria de falar? Ou tem alguma noção? Eu acho que é como você vai abordar o tema. Tá. Tem a ver com isso, né? E a tese é uma frase em que você vai por isso. É como você vai abordar o tema e é, assim, exatamente o que eu acho, sem a palavra eu acho, né? Então é uma afirmação que vai guiar toda a sua argumentação. Eu não sei se vocês caíram ou se já contaram para vocês no conto de que o tema, que a redação tem que ser imparcial. Não sei se já falaram isso para vocês. Sim. Então esqueço, tá bom? Anulem isso de todas as formas. A redação do Enem não é de nenhuma forma imparcial. Tem essa palavrinha aqui, argumentativo. Ela é argumentativa, ela expõe argumentos do início ao fim. O argumento que você defende está na sua tese,
vai estar no seu segundo e terceiro parágrafo e vai estar na sua proposta de intervenção. Tá? E se você tentar ser imparcial, você vai cair em contradição e perder ponto. Ou seja, não é nada imparcial. A única coisa que não tira ponto, mas não tira muitos pontos, né? Tira um pouquinho da competição e fica muito feia colocar eu acho na redação, né? Então, é só isso. Você vai pôr sua opinião sem falar eu acho. Tá? Ó, então, a redação tem que ter 4 parágrafos. Pode ter 5. Se tiver 3, já fica meio problemático. Como a gente vai dividir esses parágrafos? O primeiro é de introdução. Então, vocês vão apresentar o tema, o problema e a tese. O segundo, vocês vão apresentar o argumento que está de acordo com a sua tese. No segundo, também um outro argumento que está de acordo com a sua tese. E na conclusão, você vai retomar a sua tese e que vai estar de acordo com seus argumentos para propor uma solução baseada no que você acha que é a causa disso, né? O argumento 1 e o argumento 2, você vai explicar por que o seu problema é um problema, né? E aí você vai tomar isso de forma resumida e fazer a proposta de intervenção. Então, pessoal, 7 linhas por parágrafo, tá? É uma boa média para vocês se guiarem. Se aqui tiver na introdução 6, na conclusão 8, né, que tem que ter exatamente, né, 7 linhas. Mas não fujam muito disso. Um parágrafo com 4 linhas é muito pobre e um parágrafo com 10 linhas é muito grande, é cansativo e as chances de a gente se perder no meio da argumentação são muito grandes. Tá? Bom, por enquanto, tranquilo? Sim, professora. Se tiver pergunta no chat, eu ligo o mic e falo para você, já que você não está vendo o chat. Eu não estou vendo. Tá bom, obrigada. Professora, fizeram uma pergunta aqui, não sei se você viu. Não vi, então eu só vejo na tela. Foi a da Beatriz, ela perguntou quais as dicas para não ficar tão repetitivo nesses parágrafos. Ótimo. Ó, essa parte de repetição, ela vai pegar exatamente a competência 4. Tá? E um pouquinho da 3 também. Coesão e coerência. Tem vários tipos, a gente pode começar a falar um pouco sobre eles agora e pode também dedicar uma aula só para eles, que eu acho que vale, porque são muitos tipos. Mas, então, é basicamente usar sinônimos. No manual de correção do Enem, ele está disponível para vocês, inclusive, depois eu deixo o link lá. Não estava disponível até ano passado. Esse ano o MEC decidiu disponibilizar para os estudantes lerem. E eles contam as vezes que você mencionou o mesmo termo. Tá linda, né? Oi? Desculpa, o mic estava ligado. Eles contam as vezes que você mencionou o mesmo termo. Então, por exemplo, se a gente vai pegar o tema educação dos surdos no Brasil, eles contam quantas vezes você mencionou educação e surdos e Brasil. Então, o que tem que fazer? Tem que trocar por sistema educacional, tem que trocar por deficiente auditivo, ou esses deficientes, esse tipo de deficiência. Né? Tem que, então, sempre ter um sinônimo ali para não repetir. Ou até mesmo não mencionar, fazer a elipse, né? Deixar subentendido ali, se for possível, pelo contexto. Então, foi uma dúvida, acho que da Maristela. Como que começa a dissertação? Tem algumas fórmulas prontas, né? Os modelos. Mas o que é importante mesmo é o repertório, né? E aqui, primeiro você tem que ler muito sobre todos os temas possíveis.
tá? Bom, a gente pode começar com é de conhecimento geral que cogita-se com muita frequência, muito se tem discutido recentemente acerca de, se for um tema da atualidade, né? Muito se debate hoje em dia, é indiscutível, é inegável que, e você vai ressaltar a importância do tema, muito se discute a importância de, não raro toma-se conhecimento por meio de, apesar de muitos acreditarem que, aí ó, esses dois aqui, ao contrário do que muitos acreditam, tomem cuidado, porque você vai começar com uma refutação. Então você vai vai fazer uma afirmação para negá-la depois e construir o seu texto com base nessa negação, nessa refutação. Aí tem que tomar cuidado para não fugir do tema. Pode-se afirmar que, em razão de, ou devido a, pelo, ao fazer uma análise da sociedade, busca-se descobrir as causas de, ao analisar o assunto ou alguma coisa, é possível conhecer a consequência disso, pois, aí uma justificativa disso, tá? Não sei se claro para todo mundo, porque aqui é cogita-se e embaixo é muito se tem discutido a colocação pronominal. Não sei se são sim ou não, vou explicar pelas dúvidas, então. A gente não pode começar frase com pronome crítico, tá? Esses são esses daqui. Se, o, lhe. Então, ele sempre vai estar em próclise, que é. Ou para ele sempre vai estar em ênclise, que é depois. Cogita-se. É basicamente essa regra. Se tem uma palavra antes, a gente chama de uma palavra atrativa antes, pode ser qualquer uma. Aí você pode pôr o pronome antes do verbo. Muito se tem discutido. A mesóclise, que é pôr o pronome no meio do verbo, é considerado um superuso, né, de nota 1000. Aí, se você não souber usar perfeitamente, né, ela só é usada no futuro e no futuro do pretérito. Aí você pode modificar a estrutura da frase para colocar antes o pronome. Outra coisa. Se os elementos estão separados por vírgula, que nem esse aqui, ó, não raro, vírgula, toma-se conhecimento. Como tem essa separação da vírgula, não, é considerado que não tem nada antes. Então, o pronome tem que ficar depois do verbo. Tá? Ó, aqui embaixo, na penúltima frase, tem outro exemplo disso. Sociedade, vírgula, busca-se descobrir as causas. Sim? Sim. Então, ó, vamos começar a falar sobre a tese, tá? Bom, a FUVEST também exige, né, um texto dissertativo argumentativo, mas sem a necessidade de uma proposta de intervenção. Então, esse tipo de texto é bem importante para os principais vestibulares. Bom, ele vai servir para a gente expor um problema e explicar por meio de argumentos por que isso é um problema. Se os textos motivadores trazem por que isso é um problema. Se você usa os textos motivadores, te desconta um ponto. Ou seja, o texto motivador está lá só para você entender qual é o tema. Não é para usá-lo, tá? Assim, óbvio, se você não sabe nada do tema, é melhor pegar alguma informação dali do que não escrever nada. Mas já faça ciente de que isso vai tirar nota da sua competência 2. Tá? Bom, então durante todo o seu texto você vai defender uma ideia. Essa ideia que você vai defender é a sua tese, que deve estar na introdução, e que você vai colocar
para resolvê-la. Tá? A tese é uma frase só, geralmente curta. E como que a gente vai inseri-la? Muito frequentemente, vocês vão conseguir colocar a tese só no final do primeiro parágrafo, tá? Porque vai precisar de uma contextualização do problema antes. Como a gente vai fazer essa contextualização? Pode ser por meio de um argumento histórico, como eu tinha feito, pode ser por uma citação de um filósofo, pode ser até citação de série, tá? É bem valorizado. Então, assistir Netflix também é estudo, mais ou menos, tá? Não é para assistir Netflix o dia inteiro. E todo parágrafo tem um tópico frasal. Bom, vamos ver este exemplo aqui, que é de uma redação nota 1000 de 2014, que era sobre publicidade para crianças. O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens. Faz andar uma coisa esmagando sempre alguém. A frase do escritor e pensador francês Victor Hugo exprime a ideia de que o sistema capitalista funciona baseando-se na exploração constante dos indivíduos. Uma coisa que muita gente faz e não adianta é pôr a citação e ela não ter nada a ver com o texto, tá? A gente chama isso de citação sem uso produtivo. Isso nem te desconta, mas também não te dá ponto. É tipo como se não tivesse lá, gastou seu conhecimento à toa. Ele fez um uso produtivo. Ó. Ele pegou uma frase do Victor Hugo e fez uma analogia com o sistema capitalista e a exploração dos indivíduos, né? A engrenagem esmagando. Ó, pessoal, vou falar uma coisa, é meio feio, tá? Mas vocês fingem que não fui eu que falei. Se vocês inventarem mais ou menos uma citação, o corretor muito provavelmente não vai atrás para saber se é verdade ou não. Óbvio que vocês não vão inventar um negócio assim. Marx disse que, sei lá, tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Também não vai dar certo isso. Mas, se vocês não lembrarem exatamente quem falou ou como era a frase, pode pôr, tá? Mesmo assim. Porque o corretor muito dificilmente ele vai dar um Google para checar se a sua citação é verdade. Se ela parece fazer sentido, e se ela está bem construída assim, vai passar batido. Então não se preocupem, não tenho certeza se foi Marx ou se foi outro filósofo que falou isso, se foi, não sei, Bourdieu. Pode pôr, tá bom? Não se preocupem em estar 100% igual. Mas é legal ter um grupo de frases decoradas, né? Umas frases abstratas decoradas aí para pôr na redação. Tá. Aí ele pegou essa frase, analisando esse conceito, atrelado à conjuntura atual, então trouxe para a realidade, nota-se que a publicidade direcionada às crianças no Brasil possui um caráter predatório, funcionando como meio de criação de futuros consumistas e explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança, através do uso de elementos do universo infantil. Bom, ele pegou uma citação, relacionou com o capitalismo, do capitalismo ele foi para a publicidade, né, e já defendeu a ideia dele. A ideia dele é que a publicidade infantil é ruim. E ele não disse assim, a publicidade infantil é ruim. Ele falou, a publicidade possui um caráter predatório, né, funcionando como meio de criação de consumistas, explorando a a facilidade de persuasão das crianças, né? Isso é muito importante também, a escolha de vocabulário que vocês vão usar. Tá? Sempre leiam muito, leiam jornais, escutem podcasts, leiam livros, porque vocês precisam de um vocabulário amplo para fazer a redação do Enem. Tá?
porque senão, se esse candidato não possuísse um vocabulário amplo, ele podia até ter boas ideias, mas ele ia falar, nota-se que a publicidade direcionada às crianças do Brasil é ruim. Enfim, essa seria a tese dele. Mas a gente vê que tem uma complexidade na construção, né, da frase dele. Tá. Vocês podem começar também a redação com uma definição de dicionário, tá? Assim, como seria mais ou menos isso no dicionário, o que significa, tá? Vamos fazer então um exercício aqui, ó. Temos uma introdução mais curta dessa vez. A imigração é um processo muito antigo no Brasil. Ela começou com a chegada dos colonizadores, mas só se tornou evidente com um grande número de estrangeiros após a abolição da escravidão. Esse fluxo interno de pessoas que têm vindo viver em território brasileiro vem sendo muito benéfico para o país. Então, qual é a tese que este candidato vai defender durante a sua escrita? De que o fluxo interno de pessoas, tipo, as pessoas virem pra cá, faz bem para o Brasil. É benéfico. Isso. Então, todos os parágrafos próximos dele vão ter que fundamentar isso. Ele vai ter que trazer dados de como essa imigração é benéfica. Ele vai ter que trazer dados de quais imigrantes em que eles trabalham, por exemplo. Ele poderia ser, não sei se é, mas poderia ser um argumento dele de que bolivianos e paraguaios sustentam boa parte da confecção, né? No Brasil trabalham muito com confecção, isso é benéfico para a economia, né? Pode ser um dos argumentos. Agora, de maneira alguma ele pode dedicar um parágrafo para falar sobre os problemas da imigração. Então, ele não pode falar assim, e apesar disso, ele até pode citar, apesar disso, ainda há muita miséria entre os imigrantes, e só ficar por aí. Mas ele não pode dedicar um parágrafo inteiro às condições precárias dos imigrantes, porque isso vai contradizer a tese dele. Tá? Bom, vai ser muito... eu não encontrei essa redação, vou procurar de novo, mas vai ser muito difícil fazer uma proposta de intervenção quando você não acha que o problema é um problema. Tá? Então, um conselho que eu dou para vocês é sempre achar que o problema é um problema, porque aí é mais fácil de pensar em uma solução. Se vocês argumentarem que isso não é um problema, tá tudo ótimo no Brasil, que nem o tema dos cinemas. Imagina, todo mundo vai no cinema e vocês vão resolver o quê? Né? Bom, vamos ver aqui, então, um exemplo de argumento. Aí a gente vai fazer um exercício para vocês treinarem. Deve-se compreender inicialmente que inovações tecnológicas fazem com que determinados cidadãos se sintam inseguros. Pode-se verificar, por exemplo, que algumas pessoas mais velhas apresentam dificuldade no uso de aparelhos eletrônicos mais modernos. Dessa forma, percebe-se que lidar com a tecnologia hoje requer atualização e busca constantes em prol de uma inserção tecnológica. Tá? Esse aqui é um parágrafo, o segundo, pode ser o segundo porque não tem conexão com o outro, né? O segundo parágrafo da redação. Observem a quantidade de conectivos que foram usados aqui. Inicialmente, para hierarquizar os argumentos, tá? Então, vocês têm que pôr, não é só pôr o que vocês pensam, tem que ter uma hierarquia, tá? O que vocês pensam que é mais importante vem no segundo parágrafo e um argumento secundário vem no terceiro parágrafo, tá? Tem que ter hierarquia entre os dois, um tem que ser mais forte. Para ele, então, mais forte, é que as inovações tecnológicas podem ser prejudiciais por conta da insegurança e da dificuldade que algumas pessoas, principalmente as mais velhas, apresentam. Ele citou exemplo, tudo que vocês citarem
sem que, por exemplo, eles se sintam inseguros. Tá? Em que situação? Por quê? Por exemplo, nas situações que não conseguem mexer nos aparelhos eletrônicos. E tem que ter uma conclusão. Dessa forma, por isso, portanto, percebe-se que lidar com a tecnologia hoje requer atualização e busca da inserção tecnológica, principalmente dos idosos. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma tese. As pandemias no Brasil são devastadoras por causa da desigualdade social. Essa é a tese da redação. Por cima, assim, agora, de surpresa. Quais dados, o que vocês têm de conhecimento geral, filosófico, científico, de alguma obra literária sobre pandemia, de algum filme, série que vocês viram sobre pandemia? O que vocês têm hoje de argumentação, de informação sobre a pandemia? Sobre pandemias, não estou falando exatamente do coronavírus, tá? Pode ser de dengue também. É de dengue e epidemia. Acho que a principal coisa que se deve levar em conta é que nas pandemias os locais que se recuperam mais rápido são aqueles que se precaviam quanto antes. Então você pode citar, por exemplo, a China, que começou lá, mas como eles fizeram, por exemplo, um lockdown antes, eles se recuperaram em questão de muito pouco tempo. Mas aqui no Brasil, como a gente demorou muito tempo, ainda tem gente que não respeita, vai demorar muito mais tempo para a gente se recuperar. Ah. E onde isso se encaixa com a desigualdade social? A gente pode colocar na parte da educação, ou na parte, por exemplo, de que as pessoas lá têm uma cultura bem mais de ser preservada nesse sentido higiênico. Como você pode ver lá, são ruas mais limpas, é um país mais, a gente pode dizer, um país todo mais limpo. E aqui no Brasil não, a gente sempre vê problemas de lixo, problemas de enchente, etc. Sim. Tem mais gente que tem informação para compartilhar com a gente? Agora vocês vão se ver no eterno espelho. Se alguém tiver... Ah, tem várias coisas no chat, né? Podem falar no chat. Eu vou compartilhar aqui rapidinho para a gente se falar pelo chat, tá? Vocês podem escrever o que vocês têm de informação sobre a pandemia do coronavírus para usar de argumento, lembrando que a tese é que a desigualdade piora as pandemias no Brasil. Vocês podem falar, gente, provavelmente não tem certo e errado, tá? Porque acho que aqui ninguém vai defender que a pandemia é boa, né? Aí isso seria errado. Professor, acho que outra coisa que a gente pode levar em consideração são, por exemplo, os líderes de cada país. Onde, por exemplo, em países como, por exemplo, que estão na Europa, seus presidentes, por exemplo, eles incentivam e mostram para as pessoas que ficar em casa são coisas que devem ser levadas em consideração e não é apenas uma simples gripezinha. Quando se traz para o nosso Brasil, por exemplo, a gente tem um líder que fala que é uma simples gripe e que pode sair de boa. Sim. Ó, a Beatriz perguntou se é meio arriscado falar do governo na argumentação. Então, né, assim, a probabilidade de você pegar um professor ao governo é muito baixa, mas pode acontecer, né? Na própria manual da Enem tem algumas redações que criticam o governo. Aí a dica é não citar nomes, né? Você não vai falar o imbecil do presidente, não incentiva
o isolamento também, né? Não vai pegar pesado desse jeito. Mas você pode mostrar a sua crítica, como o governo não tem políticas públicas, ou políticas públicas não são criadas para o combate ao coronavírus. Né? Isso é a responsabilidade do governo. Ou citar o governo no geral, né? O Ministério da Saúde. Ou então você coloca, né, que a total inexistência de políticas públicas apresentadas pelo governo atual, que aí você está usando um meio mais suave de criticar, né, não sendo incisivo. Sim, sim. Aí, obviamente que usar insultos, palavras e tal, apesar de dar muita vontade, não pode, é mais arriscado, mas citar, né, essas falhas do governo, pode sim, não tem problema não. Ainda não estamos numa ditadura ainda. Então, pode colocar sim, não tem problema. Bom, alguém tem algum argumento que tem a ver com a desigualdade social e a pandemia? Não? Eu vou passar agora, pessoal, para um tópico que eu acho importantíssimo e que vale 200 pontos na redação, que são os conectivos. Aqui estão eles. Cada parágrafo, como a gente tinha citado lá no começo, vai ter um tópico frasal. Tópico frasal é uma ideia núcleo, é uma frase do parágrafo que contém tudo que você vai falar. Então, pessoal, como eu tinha já citado no exemplo anterior, o parágrafo de vocês tem que ter o que vocês estão falando, o tópico frasal, tem que ter exemplo, isso é desenvolver o tópico frasal, tem que ter uma conclusão do parágrafo, né? Que nem a gente olhou aqui, vou subir de novo. Nem a gente olhou aqui, ó, tópico frasal. Inovações tecnológicas fazem com que determinados cidadãos se sintam inseguros. Desenvolvimento. Pode verificar, exemplo, as dificuldades das pessoas mais velhas. Conclusão. Dessa forma, percebe-se que lidar com a tecnologia requer atualização, etc. Ok? Cada parágrafo é uma mini redação. Cada parágrafo tem seu começo, seu desenvolvimento e sua conclusão. Como a gente organiza isso? Nós vamos sempre começar ou colocar perto do começo, ali, separado entre vírgulas, um conectivo para ligar os dois parágrafos, para ligar o parágrafo que a gente está escrevendo ao anterior, tá? Geralmente, a gente vai usar para isso um conectivo de adição-continuação. E nem são muito comuns. Então, eu aconselho usar do além de para lá. Além disso, outros sim, também, não só, mas, ou como também. Esses aqui são juntinhos, tá? Não é só apenas isso, é também isso, aquilo, outro. Então, não é só isso, mas também outro é o argumento. Bem como, aliás, além do mais, ou se o ou não for excludente, tá? Mas o ou é ruim de começar. Então é bom você colocar no seu segundo parágrafo, começá-lo com o segundo não, perdão, esse é o terceiro. O terceiro parágrafo com além disso, tá? O segundo parágrafo não está aqui, mas é bom colocar, porque tem outros, um parágrafo que vai dar a ideia de hierarquia, de que aquele é um parágrafo não conectivo, que vai dar uma ideia de hierarquia, tá? Então, vamos colocar, primeiramente, inicialmente, tá? Por um lado, aí você coloca lá no seu desenvolvimento por outro lado. Bom,
que são os conectivos? São essas palavrinhas, então, que vão conectar nossas ideias. Não os repitam, tá? Repetir esses operadores da argumentação faz com que vocês percam ponto. Porque um dos critérios, os dois critérios, né? Perde um pouquinho no primeiro e no quarto. É o conhecimento que vocês têm da norma culta, que é o primeiro. Então, saber vários conectivos é porque você sabe a norma culta. E o quarto, que é o uso desses conectivos para tecer, né? O texto vem dessa origem de tecer, para tecer as suas ideias, para construir o seu texto, é ter essa diversidade aqui de conectivos. Bom, como então vou explicar dentro do meu parágrafo? Usando porque, uma vez só, porque isso é muito comum. Porque vamos substituí-lo por pois, já que, devido a, em função de, uma vez que, visto que, haja vista. Olha a infinidade que vocês têm. Não é para usar só o porquê, então. Bom, para organizar aqui as ideias, se forem cronológicas, tá? Simultaneamente, em primeiro lugar, em segundo lugar, primeiramente, em seguida, primordialmente, também é bom colocar no segundo parágrafo, tá? Antes de tudo, também pode pôr. Bom, se eu quero citar um exemplo que eu quero refutar, vou pôr então, mas, uma vez só, porque é o mais comum, porém, contudo, todavia, não obstante, embora, apesar de, tá? Ainda que. Bom, esses aqui de conclusão, recapitulação, finalidade, propósito, vocês vão obrigatoriamente, gente, é obrigatório, tá? Não é opcional. Colocar no quinto parágrafo, no parágrafo da construção da proposta de intervenção de vocês. Então, vamos começar o quinto parágrafo com um desses. Pode escolher um para você levar para o resto da sua vida, pode ir alternando. Assim, logo, dessa forma, dessa maneira, enfim, por conseguinte, pois, diante do exposto, nesse sentido, assim sendo, destarte, esse destarte está super na moda. As pessoas estão pondo muito na redação. Em suma, né, em resumo, tem muitos outros mais. Na proposta de intervenção, vocês têm que colocar vários elementos. Tá? Então, tem que retomar a tese. Então, a gente já retoma logo de cara. Então, dessa maneira, para resolver, que foi a minha tese, o agente, então alguém, uma instituição, um órgão do governo, vai ter que fazer alguma coisa, uma ação, e essa ação tem que ter uma finalidade e tem que ter quem vai ser beneficiado. Tá? Esses são os 4 pilares. Então, vocês vão usar para falar sobre a finalidade esses daqui, ó, a fim de, para, com o intuito de, para que, ao propósito de, com a finalidade de, tá? Por isso que esse de finalidade é obrigatório, porque vale 40 pontos por uma finalidade na sua proposta de intervenção. Como a proposta de intervenção? Esse é o mais fácil de corrigir, eu acho. Porque são 200 pontos e 5 coisas que tem que pôr. E se tiver faltando uma dessas 5 coisas, você perde 40 pontos. Então, retomando, tem que ter, né, a retomada da sua tese. Um agente, uma ação, quem se beneficia dessa ação, a finalidade dessa ação, e você tem que explorar um desses pontos. Tem que explicar, tá? Então, tem que usar esse aqui também de explicação. A proposta de intervenção pede que você apresente esses 4 elementos e vá além, tá? Então, pode pôr também. Bem como fazer tal outra coisa. Esse ir além é mais opcional. Você pode pôr mais um agente, pode pôr mais um beneficiário, ou pode pôr mais uma ação, ou mais uma finalidade. Você que escolhe.
Tá? Esse aqui eu vou mandar para vocês, tá? Ó, aqui a gente tem um exemplo de um parágrafo de desenvolvimento, né? Esse é o primeiro do desenvolvimento, ou seja, o segundo da redação, que está muito bem escrito nesse sentido, ó. Presta atenção nos usos dos conectivos. Embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, estas mal distribuídas, quer entre estados, quer entre indivíduos, encontramos legiões de famintos em pontos específicos da Terra. Nos países do terceiro mundo, sobretudo, em certas regiões da África, vemos com tristeza a falência da solidariedade humana e da colaboração entre nações. Ó, percebam que esse parágrafo ele está completo, né? Usou todos os conectivos que deveria ter sido usado para ligar as ideias. Ele tem um tópico frasal: o planeta dispõe de riquezas incalculáveis que estão mal distribuídas. Ele vai citar exemplos dessa má distribuição, ou é o Estado que distribui mal, ou os indivíduos, uns têm muitos, outros têm poucos. Ele vai colocar a consequência dessa má distribuição, que é legiões de famintos em pontos específicos da Terra. E ele não para por aí, porque ele vai exemplificar quais são esses pontos, né? Ele vai destacar os países de terceiro mundo, sobretudo certas regiões da África, tá? Aqui também é legal que ele não generalizou, né? Não são todas as regiões da África. Não é a África, né? A África não é um país. E não é. E a África inteira não tem miséria, né? Não tem aquilo que a gente está acostumado a ver na televisão. São certas regiões. Seria até melhor se ele soubesse quais são essas regiões e as citasse, mas aqui ele pelo menos destacou. Né? Daqui é isso. Por enquanto, tem alguma dúvida dessa parte? Não? Tá. Então, pessoal, para seguir e também para não me alongar muito, eu trouxe para vocês uma ideia que eu acho muito legal de estudar para todo tema possível, que são os mapas mentais. Vocês conhecem? Sim, já conheço. Eu já conheço. Tá. Então, para quem não conhece ou para quem só viu, não sabe como faz, o que é isso? É esse negócio aqui, ó, né? Que a gente acha muito no Pinterest. Tá. E para que ele serve? Ele vai servir para a gente organizar as ideias, traçar objetivos, né? Organizar a matéria que falta para estudar, porque ele destaca o nome. Bom, como que faz então? Primeiro a gente vai ter um tema, e eu aconselho vocês a terem um tema por semana para estudar para redação. Um tema de atualidade ou de conhecimento geral. Vocês vão buscar o máximo de informações possíveis sobre esse tema na internet e usar setas e cores diferentes para falar sobre esse tema. Aqui a gente tem os modelos de produção, né? E ele tem uma hierarquia. Ó. Estão vendo? Primeiro vem o modelo de produção Toyotismo. Desse modelo sai aqui o Just in Time. Então, organizar também hierarquia é bom para já ir treinando, porque na redação também precisa dessa organização em hierarquia. Aqui é um exemplo. Então, basicamente, o modelo é nome do assunto, ponto importante, resumo, ponto importante, resumo. E se
tem algum desdobramento do ponto importante, ele sai daqui. Tá? É importante, então, usar cores, tá? Colocar aqui, aprofundar as ideias, quando vocês forem ramificando. E aqui, não escolha um dos dados, né? Aí vocês também podem colocar todas as opiniões sobre o tema para escolher uma para defender na argumentação. Isso aqui é uma sugestão. E agora, o que eu trouxe para vocês não é uma sugestão, é uma obrigação. Trouxe uma proposta de redação para vocês. Falei proposta de redação, eu tenho redações ainda para enviar, né? Vou corrigir, vou enviar para vocês, gente. Não, esqueci de quem me mandou. Acho que a Maristela me mandou, Kevin também. Ó, a proposta de redação dessa semana é os direitos das crianças e adolescentes no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos, tá? Então, outra coisa que eu não falei, não anula mais, né, a redação, não respeitar os direitos humanos, mas anula a sua competência 5 inteira, tá? Então, você vai perder, não vai tirar zero, você só vai perder 200 pontos. Ou seja, não vai entrar na faculdade mesmo, tá? Professora, Oi. eu posso reenviar a minha redação, escrever ela de novo? Porque, Pode. não sei, eu acho que, como faz tempo que eu escrevi, eu acho melhor escrever com o conhecimento que eu tenho agora. Pode, claro. Tá. Essa proposta de redação que eu trouxe para vocês tem um texto falando sobre o ECA, tá? Ou seja, não pode mais falar sobre o ECA na redação, tá? Porque tem que pensar em outra coisa. Outro texto sobre a maioridade penal e uma charge sobre a lei da palmada. É para vocês pensarem aí. É legal porque aqui, né, tá meio enviesado, ó. Aqui tem só um trechinho sobre o ECA que defende, e aqui tá mais assim neutro, e aqui já tá completamente enviesado que a criança é super protegida. Mas será mesmo que as crianças e os adolescentes no Brasil têm direitos demais? Será que faltam direitos? Quem pode resolver esse problema? Se nós já temos o ECA, o que mais pode ser feito? Então, fica o questionamento para vocês, para esta semana. Bom, gente, da minha parte, era isso mesmo. Alguém tem alguma questão, algo a acrescentar, que queira comentar com a gente? Professora, Sim. eu queria saber como que eu posso citar uma coisa que está nos textos de base, de inspiração, sem copiar, sem nada, assim, só para citar uma fonte. Eu queria saber como que eu faço isso. Então, Marcela, não é recomendável você fazer isso. Mas, se não tem outro jeito, copiar é a pior opção mesmo. Você pode fazer paráfrase. O que é isso? Ó? Deixa eu compartilhar aqui de novo para a gente ter mais uma ideia de paráfrase instantânea. Tá aqui, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos de existência nesta segunda-feira, 13 de julho. Contudo, ações de assistência e proteção de crianças e adolescentes começaram no Brasil desde a época colonial com a criação da Roda dos Enjeitados. Tá, tenho isso. Aqui também tenho eleições para conselheiros tutelares, marcaram os desdobramentos da lei de 13 de julho de 1990. O que você pode fazer para não ter muitos danos de cópia? Você pode citar
as eleições para conselheiros tutelares, então você pode falar, se for o seu terceiro argumento, por exemplo. Além disso, há eleições para conselheiros tutelares desde 1990, criado, que é um desdobramento da lei número 8.069, vírgula de novo, só que aí você desenvolve isso com as suas palavras, tá? O que os conselheiros tutelares fazem de positivo ou o que falta para eles fazerem no trabalho deles. Aqui também pode falar assim, ó, para não copiar, mas usar a informação. Apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente ter mais de 25 anos, aqui é 2016, né? Então, ter quase 30 anos, vírgula, ainda são muitas as questões que envolvem a vulnerabilidade dos adolescentes no Brasil. Entendeu? Não é bom usar a mesma coisa que o texto motivador. É bom você ter outro repertório, porque usar... deixa eu ver se eu encontro aqui. Usar o texto motivador... Deixa eu ver se é esse. É a 3, não é a 2. Ó, aqui a gente tem a competência 2 e os 5 critérios para nota, tá? Então, 0 é porque você não falou do tema, 2 é porque você não desenvolveu o texto, e 3, que dá 120 pontos, você teve seu repertório baseado nos textos motivadores. Tá? Então, se você não sair se você falar a mesma coisa que os textos motivadores, você não vai sair dos 120. Por isso que não é legal. Então, é legal ter um repertório legitimado. Também não pode falar qualquer coisa, né? Senso comum também não pode entrar. E aqui diz com uso improdutivo é quando você faz uma citação e ela não tem nada a ver com o tema, tá? E com uso produtivo é quando tem a ver com o tema. Por isso, assim, se você não tiver nenhum argumento, usa do texto motivador, que é melhor 120 do que nada, né? Do que 80 ou 0. Mas se não tiver, mas assim, se tiver, melhor ir além para poder alcançar os 160, 200 pontos, tá? Tá bom, Algo mais? Obrigada. Professora, eu tenho uma dúvida se é possível, se é permitido fazer uma citação direta ou indireta em qualquer parte do texto, seja na introdução ou na introdução, por exemplo. Pode. Só é melhor nos 3 primeiros parágrafos. Na conclusão, você já tem um espaço muito apertado para apresentar suas ideias. Mas você pode encerrar com uma citação. Pode pôr, né? Por exemplo, pode encerrar sua redação com uma citação, não tem problema. Ok, obrigado. Só uma coisa que é importante, que é exatamente o que eu tinha comentado ali, que eu compartilhei, para tirar a dúvida da Maristela, quando você faz uma citação, ela tem que ter uso produtivo. Então, se você citou, você tem que pegar nem que seja uma palavra daquela citação para explicar o que ela tem a ver com o seu tema. Tá? Não pode falar assim, já dizia o ditado latino, carpe diem, aproveite o dia. E a sua redação é, sei lá, sobre a educação do surdo, não tem nada a ver. Tá? Algo mais? Eu acho que não, professora. Ninguém mandou nada no chat também. Então, tá. Eu só espero que tenha sido claro para vocês. E muito obrigada pelo convite. Espero